Fala galera, seguinte, vamos falar aqui de economia prática, economia para traders. Bom, o tema de hoje é como que o mercado financeiro, e aí eu estou generalizando, investidores profissionais, mercado financeiro nacional e internacional, ou seja, todos os investidores profissionais do mundo. E aí nessa conta a gente está falando de grandes fundos de investimento, grandes fundos soberanos, fundos de pensão. Não é fundo pequenininho, né, que trabalha com varejo, pessoas físicas, não. Estou falando de fundos soberanos, fundos que administram dinheiro, né, da previdência privada ou da previdência social de nações inteiras. E esses fundos são eles que movem praticamente o mercado financeiro do mundo, né? E eles calculam risco e tem que aportar dinheiro, né, em determinados países, em determinados mercados financeiros para diversificar seu risco. Então, como que estão olhando para o risco Brasil nesse momento? A gente está falando muito de furar o teto de gastos. O que vem a ser isso? Bom, o conceito do teto de gastos é uma âncora fiscal, ou seja, é como se fosse uma regra básica para que o governo brasileiro não gaste mais do que recebe, né? Que é um problema aí que muitos de nós temos na nossa vida particular, um problema de má administração do nosso dinheiro. Ou seja, se você gasta mais do que você recebe, fatalmente você vai ficar numa situação de endividado. Não tem muito o que fazer. Isso é fácil falar, mas é difícil de executar. Tanto na nossa vida pessoal, você faça aí uma autorreflexão. Quantas vezes você já não pensou, porra, eu preciso gastar menos do que eu recebo? Mas o dia a dia, as circunstâncias, de repente, te obrigaram a gastar mais do que você queria verdadeiramente gastar. E aí você fechou o mês no negativo. Isso é mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil. Ou seja, não é um pouco de falta de responsabilidade? Mas não é que o governo quer, porra, vou gastar, sair gastando. Mas, cara, por motivos diversos, é claro que alguns desses envolvem interesses eleitoreiros, né? Ou seja, quer ano que vem se reeleger, então quer manter ali o auxílio emergencial, renovar, né? A emergência já acabou quase, ou está em vias de acabar, mas quer manter. Sim, isso é uma medida ruim. Mas existem outras complicações, né, tão graves quanto, que envolvem, né, essa decisão. E qual é a maior dúvida? O que o mercado está precificando em termos de risco agora? Uma coisa é a gente tinha o teto e já se falou, já sabemos, já sabe que a gente vai precisar gastar 100 bi a mais, né? 100 milhões a mais, desculpa, 100 bi não. Beleza. Agora, e aí? Depois disso, o que vem? Né? O que vem depois disso? Não tem mais teto, então vai continuar gastando? O governo vai poder gerar outras despesas, né, sem endereçar a verba, sem ter declarado ali a origem, vamos dizer, da onde vai vir? É isso que o mercado está precificando, né? Se vai ficar por aí ou se vai continuar gastando indefinidamente, se vão começar a entrar emendas parlamentares, porque de repente esse espaço que vai abrir no orçamento, com a questão que está sendo aprovada dos precatórios, vai liberar um espaço ali e de repente não vai ser suficiente, né? Vai ter que gastar mais. Depende do que for aprovado de emendas parlamentares, de verba para isso, verba para aquilo. Talvez esse espaço não seja suficiente. E essa incerteza que está gerando essa precificação de risco no mercado. O que é a precificação de risco? Toda vez que o mercado financeiro, ou seja, o investidor profissional que trabalha com projeções futuras, expectativas do que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano, 4 anos, 10, 15 anos, lembra que eu falei dos fundos soberanos lá atrás? Eles vão botar dinheiro num país, no mercado financeiro do Brasil, mas eles estão pensando, cara, e daqui a 10 anos, como que isso vai estar? Será que a trajetória da dívida vai continuar crescendo assim, desenfreadamente, e o Brasil vai chegar
no status de devedor, não vai conseguir honrar seus compromissos, o governo brasileiro vai dar o calote da dívida pública, não vai pagar. É isso que eles precificam, essa incerteza. Por isso que nesse momento, pequenos movimentos, pequenos detalhes são tão importantes para sinalizar para o mercado se, né, vai ter ou não uma ruptura total com a ancoragem fiscal. Se foi só um movimento pontual ou se não tem mais ancoragem fiscal, se o Brasil agora vai gastar desenfreadamente, gerar dívidas para futuro, né, para governos futuros desenfreadamente. Enquanto isso não tiver muito claro para o mercado financeiro, através da postura do governo, né, de tomadas de decisões, o risco vai continuar pairando. E toda vez que tem risco, tem incerteza no mercado, o que acontece? O preço dos ativos cai, desvaloriza. Aliado a isso, a gente tem um momento de inflação, né, acelerando, saindo do controle. A gente tem um momento, coisas que não são favoráveis, né, recessão econômica, né, não estamos conseguindo sair da questão do coronavírus, a recuperação não está sendo como estava se esperando. Então tudo isso traz o preço dos ativos para baixo. Então não é que as ações mudaram seus fundamentos. Por exemplo, a Petrobras reportou um lucro recorde, um dos maiores lucros da história. Maravilhoso, era para a empresa estar voando. O VPA, ou seja, o valor patrimonial por ação, se você pegar o valor contábil da empresa, o que ela vale minimamente, dividir por unidade de ações presentes no mercado, está acima de R$29 e a ação caiu para 26. Então a ação está descontada, está barata, está com desconto. Agora isso pode durar 6 meses, 1 ano, tudo vai depender da questão do Brasil zerar esse risco, né? O Brasil zerar essa incerteza, passar uma postura, e aí o Brasil, eu falo agora, é política mesmo, né? O governo, uma postura de que não haverá um gasto desenfreado por parte do governo e que a trajetória das despesas futuras, né, daqui a 1 ano, 4 anos, vai estar controlada. Então, como que você traz isso para a sua realidade? Lendo notícias econômicas, mas não caindo em opiniões assim de curto prazo, pensando um pouco mais na frente. Daqui a 4 anos, por exemplo, ano que vem é um ano eleitoral. A gente sabe que o governo vai gastar, né, no ano eleitoral, vai tentar se reeleger. Então a gente já força os preços um pouco mais para baixo, porque a gente sabe que, bom, vai ter despesa no curto prazo aí, daqui a 1 ano o governo vai ter despesa. Então, o que ele está fazendo para economizar depois? Essa que é a pergunta.